noite. A presidente Dilma Rousseff visitou hoje a Paraíba, reduto do PSB, partido que tenta viabilizar a candidatura própria à presidência da República em 2014, com o nome de Eduardo Campos. No estado nordestino, Dilma abriu pacote de bondades, prometeu investimentos, entregou casas populares e acompanhou obras de combate à seca. A oposição chama as investidas da presidente de campanha antecipada. No Jornal da Cultura de hoje, vamos discutir esse cenário raro na política brasileira, onde já despontam vários pré-candidatos. E vejam também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Esquecidas pelas leis trabalhistas, as diaristas sonham com os mesmos benefícios destinados às empregadas domésticas. Começa o julgamento do goleiro Bruno, acusado de mandar matar a ex-amante Elisa Samúdio. Alckmin e Haddad fazem nova reunião e definem obra de combate à enchente. Cardeais têm o primeiro encontro no Vaticano para debater escândalos da igreja e preparar o conclave. A cura da AIDS nos Estados Unidos intriga a comunidade científica. Nossa bancada tem hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Estudo revela que metade dos menores entre 13 e 17 anos já consumiu bebida alcoólica. Um levantamento ouviu adolescentes de todo o país, das classes A, B e C, para saber o que pensam e como se relacionam com as drogas. A maneira como o jovem encara o consumo de bebida alcoólica surpreendeu a coordenadora da pesquisa. Quando estamos falando de sexo e de drogas ilícitas, eles têm um comportamento um pouco mais retraído. O álcool, que não deixa de ser uma droga, eles trabalham, é como se eles falassem: ai, que alívio, agora eu vou poder falar de um assunto com um pouco mais de liberdade. O Jornal da Cultura foi às ruas para ouvir depoimentos de adolescentes sobre o tema bebida alcoólica. Segundo eles, a principal motivação para o consumo é a diversão. No país inteiro, a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos, mas os adolescentes dão um jeito de burlar a lei. Eu sei que eles compram, mas eu não sei se é com a ajuda dos pais, ou se eles vão no mercado e ninguém pede identidade, eles compram. As festas particulares e as reuniões na casa de amigos são os locais preferidos para o consumo de álcool. Eles vão lá, bebem e geralmente dormem na casa de um amigo, assim, que o pai não está presente. Ou mesmo dorme e o pai desse amigo, eles aceitam que o filho bebe e não tem nenhum problema. Em geral, o álcool é a primeira droga a ser experimentada pelos jovens. E um dado que chama atenção na pesquisa é que entre os adolescentes que disseram já ter consumido bebida alcoólica, 60% fizeram isso na companhia dos pais. Uma festa, a minha mãe perguntou se eu queria experimentar e aí eu fui e experimentei. Para esta psicóloga, a atitude dos pais é um grande equívoco, pois o consumo de álcool coloca o adolescente em risco. Na medida em que os jovens eles sentem que não há problemas deles beberem, que os próprios pais, enfim, abrem essa possibilidade para eles, eles vão beber em casa e vão beber também fora de casa. E não necessariamente numa quantidade menor. Sem contar que eles têm uma possibilidade muito maior de desenvolver um problema grave, de desenvolver uma dependência, por exemplo. A psicóloga alerta que o contato dos jovens, não apenas com o álcool, mas também com outras substâncias entorpecentes, está acontecendo cada vez mais cedo e que isso ocorre por causa da maneira como as novas gerações estão encarando as drogas. A maconha hoje é tratada, talvez nos anos 70 tenha tido um pouco dessa sensação, mas é tratada como uma droga inócua que não faz mal nenhum. Isso não é verdade, principalmente entre justamente nessa faixa etária que são os adolescentes, por questões de desenvolvimento do cérebro e do efeito que a maconha tem efetivamente nesse cérebro. Agora, um outro ponto que mostra aí a matéria é o acesso. O acesso não só dentro de casa, com a aprovação dos pais, mas os locais, que a gente tem falado bastante aqui em volta, as escolas e tudo mais. Esse é um ponto básico, que os jovens vão lá, os menores de idade eu estou falando, e compram tranquilamente. Tem uma questão básica que é a seguinte: primeiro, a publicidade. Publicidade excessiva, sem controle, despertando na juventude alguns estímulos, como a propaganda do cigarro despertava nas outras gerações.
aqueles atores de Hollywood fumando, aquele sabor do cigarro, até que ficou caracterizado o prejuízo que o cigarro trazia à saúde e as campanhas que passaram a ser desenvolvidas no mundo inteiro contra o consumo de cigarro. O álcool, ninguém se percebeu ainda, é a substância que causa maior dependência química entre todas as outras, muito mais que heroína, cocaína, crack, é o álcool. O álcool é o elemento pior que a sociedade brasileira tem pela frente e que deve enfrentar. Agora, esses menores que não poderiam ter acesso, como têm acesso? Porque é uma permissividade. Vende-se álcool em qualquer lugar. No botequim, no supermercado, não importa quem compra, ninguém pede identidade. E aí os menores têm acesso. E que punição que está sendo aplicada contra esses que vendem álcool para menores? Não tem notícia nenhuma. Nunca vi um processo onde algum comerciante fosse condenado por ter vendido bebida alcoólica para menor de idade. Então, se há impunidade, se há propaganda excessiva, nós podemos chegar aonde? O máximo da dependência. E o máximo da dependência que é? É uma geração toda que vai gerar uma outra e consumidores de droga, nesse caso o álcool. Na questão só da propaganda, é interessante, eu vi agora no fim de semana, esportista fazer propaganda de álcool não dá, né? O Ronaldo, eu não tinha visto uma propaganda numa cerveja, quando eu vejo o Ronaldo com outros jogadores, ex-campeões mundiais da seleção brasileira de futebol, e ele protagonizando e tal. Aí fica uma sensação incrível, porque é difícil. Vários jogadores do Pelé, por exemplo, sempre se recusou a fazer propaganda de qualquer tipo de bebida e tal. Então, isso acaba estimulando. Além disso, todas as propagandas de cerveja sempre idiotizam a juventude, né? Ela está idiotizada e a bebida é instrumento, aí volta na tua questão, para a conquista, então, das mulheres. A bebida é indispensável. Sem ela, ele não faz nada, ele é uma outra pessoa. Isso é estimulado e é reproduzido nas festas estudantis. É uma tragédia que ocorre a cada ano em vários estados do Brasil, nos trotes, em que o álcool é usado e humilhando especialmente as mulheres. Tivemos acontecimentos recentes no interior de São Paulo, e o uso de álcool em excesso que leva à morte. Ocorreu, por exemplo, em São Carlos, em 2 vezes, em épocas, em anos recentes, e isso vive ocorrendo em outros lugares. Ocorreu na Faculdade de Medicina da USP. Alguém deve se lembrar do caso daquele rapaz, acho que de origem coreana, oriental, que caiu na piscina. Até hoje o caso ficou elas por elas. Então, isso precisa ser regulamentado. Essa questão do trote, hein, Vila? Essa é um outro capítulo. Que olha, é um negócio inacreditável, a gente não consegue virar a página da questão do trote e tal. Agora, as imagens recentes, obrigando a tomar álcool e a humilhação das alunas, é um negócio... E o duro é o silêncio da sociedade, da instituição de ensino. A instituição, por que as instituições não se colocam? É inacreditável. Esses casos recentes com humilhação é muito grave. E tem mais. E o problema das bebidas falsificadas. Sim. São vendidas, são feitas com etanol, com essa coisa vendida. Tem uma que os mendigos tomam, uma pequenininha, redondinha, que eu não sei lá o nome, uma vez. E eu observei, eu fico agora andando na rua, fico olhando e tal, e todos dizem que essa tem um componente assim devastador tal. Eu vou depois pegar o nome, agora não me lembro, mas uma pequenininha. Uma que cachaça, tem, mas com essa composição, acho que é restos de álcool, de uso vazado para etanol. Isso que é terrível os seus efeitos. Dia agitado no Vaticano. Começaram hoje as chamadas congregações católicas. Nestes encontros são discutidos os desafios da Santa Sé. A data oficial do conclave, a reunião para eleger o próximo Papa, só será definida quando todos chegarem, os cardeais chegarem lá no Vaticano. Ainda faltam 12. Os cardeais chegaram a pé, de carro, táxi e até de ônibus. Um a um, eles eram cercados pelos jornalistas. O francês André Van Trois explicou que as congregações serviam para que os religiosos pudessem se conhecer melhor e discutir questões ligadas à igreja. Dentro do prédio, os 103 cardeais rezaram antes do primeiro encontro secreto, que acontece 4 dias depois da Santa Sé anunciar o período de sé vacante, ou período sem Papa. A reunião durou cerca de 3 horas. À tarde, eles realizaram outra congregação. Bem-humorados, chegaram a brincar com a imprensa. Eu não sou um candidato a Papa, disse o cardeal. A guarda suíça deteve um falso cardeal que tentava invadir o encontro secreto. O homem foi identificado como Ralph Nipiarski, um religioso que alega ser fundador da ordem católica Corpus Dei.
Em tom de brincadeira, o porta-voz do Vaticano disse que apenas cardeais verdadeiros participavam do encontro. Sobre o conclave, ele explicou que é necessário a participação de todos os religiosos para definir a data oficial da reunião. 103 já estão no Vaticano. Os 12 restantes devem chegar entre hoje e amanhã. Nesta etapa de transição vivida pela Igreja após a renúncia de Bento XVI, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo aguardam com ansiedade a escolha do novo Papa. Mas onde estão distribuídos esses fiéis? Esta e outras informações sobre o universo católico estão numa série de reportagens que o Jornal da Cultura exibe a partir de hoje. A Europa, berço do catolicismo e onde a Igreja mais exerceu o poder político ao longo dos séculos, atualmente perde de longe em número de seguidores para a América Latina. São 270 milhões de fiéis na Europa para 480 milhões na América Latina. O Brasil é o maior país católico do mundo, com 150 milhões de seguidores. O México vem em segundo, com 100 milhões. O terceiro lugar é ocupado pelas Filipinas, país asiático que já foi colônia da Espanha, com 70 milhões. Hoje, o catolicismo ainda cresce na África, Ásia e Oceania. Na antiguidade, a Igreja Católica não conseguiu se expandir em países como a China, Japão e Índia, onde outras práticas religiosas mais antigas já predominavam. O budismo nasceu na Índia por volta do século VI a.C. e logo se espalhou por outros países, chegando até o Japão. O shintoísmo espalhou-se no Japão a partir do século VII da era cristã. Shintoísmo, mistura de filosofia e religião. O shintoísmo tem origem na pré-história do Japão, mas recebeu forte influência chinesa. Tanto que a palavra Shin significa deuses em mandarim. E To quer dizer estudo, ou seja, estudo dos deuses. E a China, lá pelo século IV a.C., já abraçava os ensinamentos de Confúcio. Nascido no ano de 551 a.C., Confúcio deixou ensinamentos relacionados com a vida pessoal, conduta de governantes, justiça e outros valores. As ideias de Confúcio tinham como base as tradições e crenças dos chineses. Embora não fosse um líder religioso, muitos adotaram seus princípios em meio a outras práticas religiosas. Ayrton, você estava, enquanto a matéria estava sendo exibida, você falou ali dos 150 milhões de fiéis aqui no Brasil. Você questionou esse número. Por quê? Porque eu queria entender o que é considerado um fiel àquela igreja. É aquele que pratica os sacramentos, é aquele que frequenta as igrejas, ou é aquele que só reza em casa, acredita em Deus e na Igreja Católica? Não pode ser tudo isso junto? Mas tudo isso, nós somos quase 200 milhões de habitantes. Eu não acredito que num país com 200 milhões de habitantes, 150 milhões professem a religião católica. Não há condições, não há padre para isso. Há uma carência de padre no país inteiro. Não há igreja suficiente para absorver uma massa dessa. Eu acho que as estatísticas estão exageradas, em todos os níveis, México, Brasil. Agora, se for verdadeira, Poli, 150 milhões devia ter muito mais cardeal em Roma para votar do que a Itália, que é uma população muito menor, tem 24 cardeais que votam e o Brasil tem só 5. Esse colégio eleitoral é um tanto quanto desproporcional quanto à sua representatividade em termos de população católica no mundo inteiro. Por exemplo, a África tem 16% dessa população religiosa católica está na África. Parece que é o Congo, é o país que tem uma presença maior de fiéis. Quer dizer, é um lugar que está crescendo muito a religião católica. Mas estão exagerando um pouco. Tanto é que começaram a falar de um Papa negro em função há presença, números. mas também há uma disputa com o protestantismo, há uma disputa também com o islamismo, há uma forte expansão na África Negra, ao sul do deserto do Saara, as religiões nativas, pré-existentes, muito antes da chegada ou do cristianismo ou do islamismo,
já existente nesses países. Agora, no norte da África, é bom lembrar que o início do cristianismo, a grande expansão é no Oriente Médio, inicialmente, né? E no norte da África, o Santo Agostinho, que é célebre para todos nós, aí, ele nasceu no norte da África e morreu, não, foi bispo em Hipona, né? Vizinho a Cartago, né? Agora, com você citando esses nomes, o que eles diriam vendo esse cenário que a gente está acompanhando hoje, de renúncia de Papa, essa disputa pelo mercado religioso? O que eu vejo é nessa discussão que nós tivemos até a presença de um membro do concílio, o Dom Cláudio Rumes veio aqui ao Jornal da Cultura, mas eu fico imaginando, eu estava vendo a Guarda Suíça, vendo tudo isso, toda aquela pompa, aquela riqueza, eu fico imaginando algumas figuras célebres iluminadas da história do cristianismo. Francisco de Assis certamente é um deles, que sempre teve o voto da pobreza, uma vivência radical da fé e tal. O que menos se discute nessa discussão toda é a questão do sagrado. Então, a igreja foi transformada num partido político, num Estado, então se discute correntes políticas. E a questão central não é o mundo secular. O que se coloca como central é uma igreja, é a questão do sagrado. Ou seja, como professar o sagrado no século XXI, me parece que essa é a questão central. Mas há toda uma discussão política, e até os cardeais entram na discussão política, onde eles deviam recolocar, acho eu, a questão, já que eles são membros de uma igreja, na questão do sacro, do sagrado. Essa é a questão central. A questão política pela metade, né, Vila? Porque a questão dos escândalos do Vaticano, que deixaram esse Papa muito constrangido, até hoje não foram revelados. O que o mordomo disse do que acontece lá dentro, qual é a corrupção do banco, do Vaticano como um todo, quem está envolvido nisso. Eu espero que pelo menos os cardeais que vão escolher o Papa tenham conhecimento do que aconteceu lá para escolher bem. Agora o Tiago comenta aqui, eu gostaria de ouvir o que vocês acham da opinião dele, que países religiosos são normalmente subdesenvolvidos. Não, os Estados Unidos, aí eu desculpe discordar de você, mas os Estados Unidos, Tiago, mas o exemplo, vamos pegar um dos exemplos mais presentes religiosos e as diferentes vertentes do cristianismo, e a partir do século XX, não só, também com a presença islâmica, a partir da segunda metade do século XX, o caso dos Estados Unidos, que é questão religiosa tão presente como lá, e é o país que tem o maior PIB do mundo, mais desenvolvido. Então, eu acho que não há essa relação entre ateísmo, desenvolvimento, presença religiosa e subdesenvolvimento, né? Só seguindo aqui, desculpa. Na reportagem de amanhã, vamos falar da influência da Igreja Católica sobre a política. A presidente Dilma Rousseff anuncia que os investimentos federais no combate à seca chegam a 30 bilhões de reais. Dilma esteve hoje na Paraíba e, no discurso, lembrou da campanha eleitoral. A transposição do Rio São Francisco será concluída até o final de 2015, garante o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que hoje acompanhou a presidente Dilma na visita à Paraíba. Através de barragens, desvios e novos afluentes, o Velho Chico deve levar água para 12 milhões de habitantes de 391 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A obra polêmica se desenvolve em meio à pior seca registrada no Nordeste nos últimos 50 anos. Na Paraíba, um levantamento da Agência Estadual de Gestão de Água mostrou que 50 açudes estão com volume abaixo de 20%. O mesmo estudo apontou que há 34 mananciais com capacidade abaixo de 20% e outros 16 com menos de 5% de água. No programa Café com a Presidente, Dilma anunciou investimentos de 30 bilhões de reais em barragens, adutoras, canais, cisternas e carros-pipas para atender cerca de 750 municípios nordestinos. Em João Pessoa, ela entregou um conjunto habitacional e visitou as obras da vertente da barragem de Itatuba. Em discurso, a presidente respondeu às críticas. Nos últimos dias, a oposição tem acusado Dilma de imprimir um tom de campanha eleitoral no governo. Nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Agora, quando a gente está no exercício do mandato, nós temos de nos respeitar porque fomos eleitos pelo voto direto do povo brasileiro. Bom, muita coisa a dizer aí na fala e no giro que a presidente está dando pelo país. Vila. Esses 30 bilhões não existem, isso é falso. Eu queria saber aonde arrumou 30 bilhões de reais dizendo que investiu no Nordeste. O Nordeste passa, desde o governo Figueiredo para cá,
a pior seca da sua história. Eu hoje tive contato com o pessoal da Bahia, o semiárido baiano, em termos de extensão, é o maior do Nordeste. A situação grave de algumas regiões, a região em torno de Canudos, Monte Santo, Uauá. O Banco no Nordeste que não age, o Denox que não age, os recursos não aparecem e vem a presidente falar em 30 bilhões, com 10% desse dinheiro, com 3 bilhões, bem organizado a médio e longo prazo, não é que você acaba com a seca, porque seca não se combate, mas se convive, se resolve em grande parte o problema de 15 milhões de pessoas que vivem no semiárido. Então eu acho que a presidente está absolutamente equivocada e quem vive no Nordeste e vive no sertão sabe que esse dinheiro nunca vai aparecer lá. 2, há o problema de quem antecipou a sucessão não é a oposição, foi o PT que a lançou como candidata a presidente. É a primeira vez na história do Brasil republicano que uma candidatura é lançada tão cedo. Eu me lembro de um caso só, na eleição de 1922, quando o Epitácio Pessoa assumiu em 19, 3 meses depois, já tinha o Jornal Estado de São Paulo, pode conferir no site agora, já tinha uma coluna chamada Sucessão Presidencial. Pô, a eleição, ele fazia 3 meses que tinha assumido, já estavam discutindo a sucessão. Era uma situação diferente da República Velha de crise, mas foi o PT que lançou a presidente. E aí os candidatos oposicionistas começam a aparecer, porque não pode ficar só um no primeiro plano. Isso é péssimo para o país, porque você começa a levar o calendário eleitoral para a administração pública e toda a sua ação vai estar voltada a uma questão, a sua reeleição, no caso da presidente Dilma. Isso é muito ruim para o país. Olha, eu lamento, mas eu discordo frontalmente do que diz o Vila. Eu acho que primeiro a presidente foi a um Estado que é dirigido por um partido que ameaça ser oposição a ela, cujo presidente quer ser candidato a presidente da República contra ela, e lá anunciou 30 bilhões disponíveis para ações do governo estadual, municipal, naquele Estado. Eu acho que seria um absurdo uma presidente da República, a responsabilidade que tem, anunciar investimento dessa ordem se não tivesse lastro, se não tivesse como explicar. Acho que o Vila está dizendo aqui uma coisa, esse dinheiro não existe. Não existe. O Vila deve ter conhecimento do Ministério da Fazenda que eu não tenho. Mas, na verdade, seria leviano demais uma presidente da República fazer isso. O dinheiro existe, o problema do dinheiro... Os políticos prometem muito e não fazem mas não muita é o político, é a presidente que está indo lá com um governo de oposição a ela, do PSB. Agora, dizer também que foi o PT que lançou... Eles estão tentando seduzir o Eduardo Campos para vir para a candidatura da Dilma. Mas veja bem, seduzir o Eduardo Campos indo até um Estado dirigido por alguém do PSB, o que tem negativo para o povo isso? O povo interessa o seguinte, vai ter verba para aquele Estado, independente de que seja o governador, que seja o presidente, vai ter dinheiro para combater a seca. O que eu não quero mais ver aqui nesse programa são carros-pipas levando água para lá e para cá. Não tem um emissor de água que possa levar água para aquele agreste. Enfim, o que eu tinha a dizer é o seguinte, não me parece que tenha sido o PT, eu não vou defender o PT que esteja aí começando uma campanha eleitoral, não. Porque o Aécio é candidato desde quando a Dilma foi. O Serra brigando com ele, porque ele já era candidato. Ele já era candidato já na eleição anterior. E é justo que seja. Foi governador de Minas, etc. Agora, controlar essa movimentação partidária para lançar um novo candidato não existe no mundo. Isso seria até antidemocrático. Se os partidos têm candidato, que exponham, quanto mais forem expostos, melhor para o eleitor. Escolhê-los, eu gostaria de ter todos os candidatos na rinha agora, disputando, dizendo o que pretendem, para que o povo pudesse saber. Até brinquei outro dia dizendo o seguinte, vamos fazer um programa aí, semelhante a esse que tem na TV, onde aparece todo mundo no local só, convivendo durante o período. Vamos botar esses candidatos todos juntos, vamos ver 30 dias eles vivendo numa comunidade. Fazer um e aí vamos fazer lá. Os 30 vida, não existe 100 mil reais para chegar a Canudos, Monte Santo, Uauá. Esses 30 bi é absolutamente invenção. Você não é do governo, eu acompanho, isso é uma mentira, para ser claro, para falar a palavra correta. Isso é uma mentira eleitoral entre as milhares que vão ser apresentadas até outubro de 2014, quando haverá a eleição. Eles passam a pior seca, por exemplo, cisterna. Precisa no Nordeste, no semiárido, 1 milhão de cisternas. O governo federal construiu 25 mil. Quem procura, por exemplo, as ONGs que trabalham na região, e algumas trabalham de forma extremamente séria, sabe desse número. Sabe quanto custa uma cisterna? R$ 1.500. É baratíssimo. Mas agora, Vila, uma coisa é certa. Quando você fala que não existe esse dinheiro, não existe. Baseado em quê? Por exemplo, onde o Banco do Nordeste, vamos pegar um exemplo do Indutor de Desenvolvimento. São que agências tem lá? Denox, Departamento Nacional de Agro contra Secas. O que ele fez, eu li o relatório do presidente, é dominado pela família
Alves, não tem uma obra feita pelo DENOC. Os açudes estão em péssimas condições de conservação. Alguns deles só têm 15 a 20% de água. Elvira, você é a situação de miséria é gravíssima. Não é derrotista, é mostrar o relato. Você inventa dados que não inventa, existe. não, vou inventar Você não. Que não você tem. Vai procurar, você pode discordar dos dados, eu fui lá ver essa coisa toda, porque eu, infelizmente, eu estudei, eu passei alguns anos estudando e publiquei. Foi lá eu ver. publiquei livros. Você foi no Banco livros. Nordeste, viu que não tem dinheiro. Eu tive, estudei os relatórios. Viu que não teve dinheiro. Onde é a sede do DENOC? Você é onipresente. Você é onipresente, Você não sabe nem onde é a sede do DENOC, eu sei. Não, você é onipresente. E tive lá, e mostrei concretamente e escrevi. Não é que o país arrecada, é que você saiu do PT, mas o PT não saiu de você. É esse que é o problema. Você vai defender ad eterno um governo catastrófico. Agora, o bom senso. 30 bilhões não existe. Bom, gente, agora, vamos só adiante. O bom senso não diz isso. É mentira. Agora, além do telespectador... Eu desafio a provar que não tem esse dinheiro. Eu desafio você trazer os 30 bi aqui. Não. Traga um bi eu não vou trazer. Traz um bi, só um bi. Você prove que não tem esse dinheiro. Tá bom, então agora a gente segue adiante, porque eu acho que a conversa está rodando e não está sendo boa e nem útil para você, telespectador, certo? A seguir, em nova parceria, Governo e Prefeitura de São Paulo anunciam obra de combate à enchente. Veja também, direitos trabalhistas no projeto destinado ao empregado doméstico podem ser estendidos às diaristas.